Paz e graça a todos. Deus esteja em Cristo Jesus abençoando a vida de cada um. Estava aqui meditando e refletindo, e Deus trouxe uma palavra no livro de Êxodo, capítulo 3, ao nosso coração, que é sobre o chamado de Moisés. Quando a Bíblia diz que o Senhor aparece numa sarça ardendo, em chamas, e a Bíblia diz que Moisés observa e vê que aquela sarça ela não é consumida pela chama. E ele tenta se aproximar, e Deus então fala através da sarça, falando com Moisés, para não se aproximar, porque o lugar era terra santa. Mas primeiro Deus vai falar com ele: Moisés, Moisés, e ele vai me dizer: eis-me aqui. É interessante que eu fiquei meditando e Deus falava muito ao meu coração uma palavra. Quantas pessoas têm tido no seu coração um desejo de ser como Moisés, né? Um libertador, um homem que foi um legislador, que então conseguiu então ser um instrumento de Deus para libertar o povo de Israel do Egito, operou sinais no Egito, tantas outras coisas. E tanta gente querendo ser como Moisés, e alguns têm se perdido nesse desejo de ser como Moisés. Qual é o erro que está acontecendo? É porque nem todos serão como Moisés. Essa é uma realidade, né? Basta que nós possamos viver o propósito que Deus tem para nós através da nossa vida. A sarça foi um instrumento de Deus, a qual então cumpriu o propósito. Ela foi aquela que foi usada para convocar Moisés para o chamado de Moisés. Às vezes, alguns serão simplesmente uma sarça que vai convocar os Moisés que estão no deserto e vão continuar suas vidas normais, mas os Moisés que eles chamaram estarão fazendo aquilo que Deus chamou eles para fazer. Então eu aprendo uma lição de que nós possamos entender, compreender e viver o propósito que Deus tem para nós, né? Cada um é chamado segundo o propósito que Deus tem para eles, né? Que nós estejamos dentro do propósito que Deus nos chamou. Essa é uma reflexão que eu senti muito no coração, e Deus falou muito ao meu coração, e que nós tenhamos o cuidado e o zelo de então procurarmos entender qual é o propósito de Deus para nós e através de nós neste mundo, mas tendo a visão de que o que vai prevalecer na realidade é aquilo que Ele tem para nós e através das nossas vidas. Eu digo isso num certo sentido do quanto nós vemos uma sociedade que leva a revelar o sucesso das pessoas pela quantidade, pelo nível, enfim, por tantas coisas deste mundo. E não é por aí. Deus age na medida daquilo que Ele tem para cada um, né? Deus tem os seus Paulos, Deus tem os seus Pedros, Deus tem os seus Ezequiéis, Deus tem os seus Isaías por este mundo, mas Deus também tem os seus Jonas, né? Deus tem também os seus Filipes, né? Deus tem os seus Estevãos, que também viveu um ministério tão curto, e por aí vai. O importante é que cada um deles viveram os propósitos que Deus designou para eles. Esse é o mais importante. Deus abençoe em nome de Jesus.